Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que o homem já tá na casa, hein? O homem já chegou. O novo reforço do Flamengo já está na casa, já tá no aeroporto. Já chegou no Rio de Janeiro, na verdade, né? Pegamos aí as imagens, ele no aeroporto. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais, todas as notícias do Mengão hoje? Então assista esse vídeo até o final. Flamengo sempre eu hei de ser. Alexandro! 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 Alexandro do Mengão! Vamos lá, aí, vamos. É nóis. Alexandro, Chapolin, Lembrança pra você, lembrança. Pega outra ali. Chapolin, plaquinha, mostra ali pra ela ali, leva a plaquinha aí. Leva a plaquinha aí, leva a plaquinha aí, ó. Obrigado, Chapolin. Mostra pra eles ali, mostra aí. Mostra pro goleiro aí. Bem-vindo, Alexandre. Isso. Aí, Chapolin. Valeu, Deus do céu. Chapolin ali deu um presentão ali pro Alexandre, bom, né? Um isopor com a frase ali, né? O Alexandre que chegando aí, né? Certamente já vai fazer os seus treinos aí. Próximo jogo, eu acredito, não esse agora contra o Corinthians, mas no próximo ele já pode ser titular aí do Flamengo, né? O que é que vocês acharam aí? Vamos à continuidade aí que o Pedro pode estar voltando aí já para jogar, né? No time do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui. É o retorno do Pedro. O que o retorno do Pedro faz? Ajuda o Tite, ele tá feliz da vida com o retorno do Pedro. Porque o Pedro voltando, o BH vai pra ponta esquerda. E aí o Flamengo tem o Luiz Araújo na direita. Então o Flamengo fica sem desfalque. Você tem que pensar que o Flamengo tem hoje 18 jogadores titulares, não 11. E se um machuca, se você tem a outra opção, tá ótimo. E com a chegada, né, do Gonzalo Plata, que chega amanhã logo cedo no Santos Dumont, tá chegando cedinho amanhã no Santos Dumont, informação aí da Raíza Simplício também, o Júlio Miguel Neto trouxe essa informação aí do Carlos Alcaraz e do Gonzalo Plata. Cara, com a chegada desses jogadores, o Flamengo fica tranquilo. Não pode ficar lesionando todo mundo, né? Tem que tomar um cuidado que o Gerson já tá meio, né, estafado. O próprio Luiz Araújo, né, o Léo Pereira. A minha preocupação é que outros mais se machuquem. Mas, ó, bater na madeira, ó. Bati na madeira pra não acontecer nada. Agora, a gente tem que falar uma coisa, hein? O Luiz Araújo hoje é o melhor jogador do Flamengo. Em 4 jogos, 20 desarmes. E o cara é ponta. Joga dos dois lados. Tá jogando demais. Quem falou mal do cara queimou a língua, porque o cara joga demais. Sempre falei que era bom jogador. Aí reclamavam, mas foi mais de 50 milhões. Mas realmente o Luiz Araújo tem jogado um futebol sensacional no Flamengo aí. Tem sido um dos pilares aí, né? Um dos caras que mais tem ajudado o Flamengo nos últimos jogos, né? Com a volta do Pedro, lógico, o Flamengo ganha demais, né? O Pedro é um jogador espetacular, sem comentários. E saiu também, o Paparazzo Rubundeg também trouxe a informação do estádio do Flamengo, né? O terreno aí já está praticamente tudo organizado, porque não era só pagar, também tinha todos os tributos, tinha toda a papelada e parece que agora foi finalizado. Já teve reunião com a cúpula e tudo aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, o Flamengo está mais perto do que nunca de chegar à posse do terreno do estádio. Por que isso? Porque a reunião lá, Eduardo Paes, Pedro Paulo com o Lula, foi para frente, teve uma reunião que foi tudo para frente. E houve um acordo com a Caixa, então o acordo foi selado. E dar os parabéns ao Pedro Paulo, Calcota, o Eduardo Paes, conseguiram. A Caixa, em poucos dias, né, deve retirar aí, tá? Em até 30 dias deve retirar o processo contra o Flamengo, ou no caso contra a Prefeitura, Flamengo, pela questão lá do terreno. Há um acordo já, né, selado, e aí tudo deve se resolver. Então, Flamengo muito perto de conseguir o acordo aí, conseguiu a posse do terreno do gasômetro e construir seu estádio. Graças a Deus, tudo encaminhado. Pois é, pessoal, tá aí, né? Interessante como só o Flamengo, mano, só o Flamengo que é prejudicado quando quer fazer um estádio. É interessante, cara, interessante mesmo isso aí. Todos os outros clubes conseguem fazer estádio. Quando o Flamengo quer construir o estádio, tem dinheiro agora para construir o estádio, os caras agora querem colocar impedimento, querem fazer tudo aí pro Flamengo não construir o estádio, porque sabe que se o Flamengo construir o estádio, adeus Maracanã, tá? Não tem nenhum time no Rio que consiga bancar os custos de um Maracanã. E saiu a informação também que pode acontecer que o Memphis Depay
né, possa estar vindo para o Flamengo. Vamos analisar aqui o que foi que o Flávio falou. O Depay, ele pode ser contratado pelo Flamengo, caso ele aceite a proposta salarial do Flamengo e caso realmente ele venha, ele pode ser contratado pelo Flamengo depois do fechamento da janela na segunda-feira. O Bruno Spindel também, aqui no aeroporto, afirmou sobre a chegada sobre a saída, na verdade, de mais um jogador. E ele disse, inclusive, que esse é o motivo pelo qual o Marcos Braz ainda não voltou para o Brasil. O Marcos Braz ficou na Europa porque o Flamengo está negociando a saída de 1 ou 2 jogadores. Foi essa palavra que ele usou. O Flamengo está negociando a saída de um jogador. E aí foi perguntado, falava, vem cá, mas é 1 ou é 2? Ele disse, são quantos? Ele falou assim, entre 1 e 2. Então ainda hoje o Flamengo pode anunciar a saída de mais alguém. O Vitor Hugo, que saiu, foi para a Turquia. O Flamengo pode anunciar a saída de mais alguém. Por quê? Porque o mercado na Europa fecha hoje. Então, hoje é o último dia de transferências na Europa. Ele disse ele falou assim, por exemplo, o mercado turco, o mercado catari, demora um pouco mais para fechar. Então, pode ser que a gente venda algum jogador para esses mercados também. E, mais uma vez, ele afirmou que o Marcos Braz permaneceu na Europa para poder agilizar essas negociações. Ele falou assim, o Marcos Braz ficou na Europa porque precisa agilizar essas negociações. Pois é, pessoal, tá aí, né? O time do Flamengo não tá pra brincadeira, viu? O time do Flamengo não tá pra brincadeira. O Marcos Braz segurou até os últimos instantes, foi pro mercado e agora, já sabe, daquele jeitão, vai pra cima mesmo, vai trazer os melhores. E vou falar pra vocês, viu? Os caras que se cuidem. E tem aqui o Chico Garcia se rendendo ao time do Flamengo. Para quem não sabe, Chico Garcia é gremista, né? E também muito fã do Corinthians. Está se rendendo ao time do Flamengo aí. Vamos dar uma olhadinha. Que primeiramente um elogio ao Flamengo, né? Azar dos outros que não se organizaram, não se precaveram, porque o rubro-negro carioca tem hoje condições de brigar com clubes europeus. Claro, quando chega aqui um Real Madrid, Barcelona já em outros tempos, né? Melhor um Manchester City, um clube inglês, né? Como o Chelsea, por exemplo, quando chega aqui com querendo levar as nossas joias, oferecendo cada vez mais, né? 30, 40, 50, 60 milhões de euros, não tem muito como a gente combater. Agora, por exemplo, o centroavante Pedro, que tem 27 anos e que já foi alvo do futebol inglês já por algumas oportunidades, de repente recebeu uma proposta do Nottingham Forest de 150 milhões de reais, um valor que poderia até ser maior com bônus e metas, né? 20 milhões de euros, gente. 20 milhões de euros para um jogador de 27 anos, podendo chegar a 25 milhões de euros. O Flamengo simplesmente disse, não, muito obrigado, não precisa, né? O Flamengo se organizou tanto que ele não depende da receita de uma venda desesperada. Pelo contrário, ele pega esse valor e ele mesmo investe para poder reforçar o seu elenco. Esse é o Flamengo. O Pedro tem 29 gols na temporada, 39 participações em gols, e a gente está chegando em setembro ainda, o camisa 9 do Flamengo, que foi convocado agora para a seleção brasileira, teve uma lesão na coxa, desfalcou o Flamengo nos últimos jogos, mas a tendência é que jogue contra o Corinthians no final de semana. Pois é, rapaz, né? O Chico aí tá preocupado, né? O Corinthians não tomar uma goleada do Flamengo, tá? E falando em Corinthians, temos aí também o Neto se rendendo ao time do Flamengo, né? O Neto, que sempre critica o Tite, tudo, mas vez ou outra ele não se segura e se rende ao time do Flamengo. Pô, parabéns ao Flamengo. O Flamengo é foda, irmão. Flamengo é time, porra, não tem conversa. Apesar do treinador ser covarde, ruim, um treinador muito fraco, do time que tem o Flamengo, não é pra ficar passando um sufoco, já era pra, sabe, é pra ganhar os jogos com mais tranquilidade. Mas ganhar o jogo do Bahia lá, meter 1-0, gol do Bruno Henrique, parabéns ao Flamengo, parabéns à torcida do Flamengo, uma coisa impressionante, parabéns ao Clube de Regatas Flamengo, valeu? Hora de falar sobre o Flamengo, que fechou com mais um reforço. Gonzalo Plata está contratado. Atacante equatoriano de 23 anos de idade, que pertencia ao Al Saad. As trocas de minutas de contrato já foram feitas. O atleta é aguardado nas próximas horas no Rio de Janeiro para sacramentar o acordo. O Flamengo, que já havia fechado com o Michael, com o Alexandro e também com o Carlos Alcaraz, emplaca seu quarto reforço nessa janela de transferências.
Com isso, o rubro-negro já gastou com contratações em 2024 a incrível marca de 275 milhões de reais. Somente o Botafogo gastou mais. Fogão já girou na casa dos 389 milhões, estou incluindo nessa bolada a chegada de Vitinho, lateral direito, que pertencia ao Burnley da Inglaterra. Só para completar sobre o Flamengo, Pedro deve ser novidade para o confronto contra o Corinthians, marcado para domingo, na Neoquímica Arena, volta extremamente importante para um setor com bastante dificuldade. Tudo porque Gabigol e Pedro se machucaram na mesma partida e o Carlinhos, que seria a terceira opção para centroavante, está bastante abaixo do nível dos demais. Pois é, pessoal, tá aí o Neto se rendendo, né? Como sempre, às vezes o Neto critica muito, mas também não dá para segurar toda vez você criticar o Flamengo, né? Uma vez ou outra se rende. Tá aí o Nicola também falando. E outra, realmente o Carlinhos ele não tá à altura de um time como o Flamengo, tá? Com todo respeito. Mas, pô, o Flamengo não dá não. Não dá não, a pressão é muito grande e não dá. Não dá mesmo. E falando em crítica, vamos dar uma olhadinha aqui no Mauro, que é flamenguista, mas às vezes a gente não entende o porquê das críticas. Mas dessa vez ele trouxe uma ideia muito boa aí para as coletivas do Tite, né? Tite trazer alguém especialista na preparação física do time. Vamos dar uma olhadinha aqui. Toda hora coloca alguém ao lado dele na coletiva, deveria colocar o Fábio Marceledian, que é o preparador físico, para explicar. Eu gostaria que ele explicasse. Eu não vou dizer que ele é o responsável, porque eu não tenho capacidade para isso, né? É lógico que a sequência de jogos, ela pesa. Agora, o Michael, domingo, tinha como não jogar o Michael? Não tinha como, não tinha opção. Ele entrou e fez o gol, aí teve que jogar o jogo inteiro porque não tinha opção para trocar, não tem banco, só tem garoto no banco. Acho até que o Tite poderia usar melhor o banco, os garotos, né, ao longo da temporada, dar mais horas de voo para ele, mas utiliza muito pouco. E o Flamengo ainda teve parte do elenco da base jogando sábado a final do Mundial de Clubes contra o Olympiacos do Maracanã. Ou seja, ainda teve isso no final de semana. Não tinha alguns garotos que poderiam ajudar, como o Matheus Gonçalves, mas que estavam no sábado jogando essa outra partida. O jogo de ontem, assim, para mim aquilo ali é a cara do Tite. Não que o Tite só monte times assim. Né? O time do Corinthians em 2015 não era assim. A seleção brasileira paquetaram o volante, o segundo volante. Então, essa coisa que é retranqueiro, isso é uma bobagem, é um desconhecimento terrível. Agora, ele sabe montar times que jogam dessa maneira. E ontem foi exatamente... O Flamengo, que fechou com mais um reforço, Gonzalo Plata está contratado. Atacante equatoriano de 23 anos de idade, que pertencia ao Al Saad. As trocas de minutas de contrato já foram feitas. O atleta é aguardado nas próximas horas no Rio de Janeiro para sacramentar o acordo. O Flamengo, que já havia fechado com o Michael, com o Alexandro e também com o Carlos Alcaraz, emplaca seu quarto reforço nessa janela de transferências. Com isso, o rubro-negro já gastou com contratações em 2024 a incrível marca de 275 milhões de reais. Somente o Botafogo gastou mais. Fogão já girou na casa dos 389 milhões, estou incluindo nessa bolada a chegada de Vitinho, lateral direito, que pertencia ao Burnley da Inglaterra. Só para completar sobre o Flamengo, Pedro deve ser novidade para o confronto contra o Corinthians, marcado para domingo, na Neoquímica Arena, volta extremamente importante para um setor com bastante dificuldade. Tudo porque Gabigol e Pedro se machucaram na mesma partida e o Carlinhos, que seria a terceira opção para centroavante, está bastante abaixo do nível dos demais. E aí, pessoal, vocês concordam com o Mauro, né? O que o Mauro falou aí sobre o preparador físico, sobre trazer o preparador físico para coletivo, já que o Tite nunca traz, né? Sempre tem alguém do lado do Tite, mas nunca o preparador físico, que era quem seria, eu acho que, um dos mais questionados devido a essa situação do Flamengo. Sempre tá perdendo jogador, sempre tá machucando e tudo, né? E aí, a respeito também do Nicola, o que vocês acharam aí, né? Ele trouxe também a novidade do Pedro, já contra o Corinthians. Logo no início do vídeo a gente falou, só que não tinha certeza que seria agora, já nesse próximo jogo do Flamengo, né? E ele já trouxe a notícia que seria sim o próximo jogo do Flamengo contra o Corinthians. E vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, né? Trazendo mais informações aí do Mengão. Isso aqui para vocês. Gonzalo Plata deve chegar ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Ainda não tem nada assinado, pelo menos até a gravação desse vídeo. Até a gravação desse vídeo não tem nada assinado. Perguntei a uma pessoa do Flamengo, essa pessoa respondeu, se ele tivesse assinado, a gente já teria anunciado, como a gente fez recentemente com o Alexandre e o Charlie Alcaraz. Quase que eu falo Carlos Alcaraz. Charlie Alcaraz.
Então, até o momento, o Gonzalo Plata não assinou, mas a tendência é que chegue ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Os colegas da ESPN ontem noticiaram que ele já estava no Rio. Não procede, pelo menos, a informação, segundo nós apuramos até o momento. Para finalizarmos nosso vídeo, um assunto que surgiu aí nas redes sociais, muita gente me questionando. Danilo, lateral direito da Juventus, vem para o Flamengo também? Pelo que eu sei, não sai, o Danilo não sai nessa janela de transferência. Não é nem se pode vir para o Flamengo, mas ele não sai nessa janela. Pois é, pessoal. Danilo, será que vem? Será que não vem? Né? Tudo isso. E o Tite, ele foi aí denunciado pela Conmebol. Olha só que interessante, o Tite denunciado pela Conmebol por ter falado a verdade aí a respeito da competição, né? Dos caras terem ser obrigado a viajar um dia antes para jogar na altitude. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vai falar com o Spindle sobre isso, é a denúncia da Conmebol sobre as falas do Tite na coletiva do jogo contra o Bahia. O Tite reclamou da Conmebol, a questão da altitude, reclamou de algumas situações sobre o tempo que o Flamengo teria que chegar antes da partida, sobre os 3 minutos de atraso. O Tite detonou e a Conmebol denunciou, ele pode tomar uma multa. Detalhe, hein? O Spindle fala sobre isso e explica que não tem como. Se chegasse 6 horas antes do jogo, ia todo mundo passar mal. Vocês vão ver aqui ele falando que os jogadores com 6 horas dentro da altitude já estavam passando mal. Se tivessem chegado 6 horas antes do jogo, não jogava ninguém. O Flamengo fez muito certo, dona Conmebol. Cuidado ao falar disso, que o Tite foi falar disso, foi denunciado pela Conmebol agora. É inacreditável. Assim, a gente sabe o que a gente viveu lá. Então, mesmo os atletas que não jogaram, o Dr. Bassan fez um relatório e a gente viu isso na pele. Os atletas que não jogaram, é impressionante, assim. Alguns não sentiram nada, mesmo sem jogar. Quando bate às 6 horas, começa um monte de problema lá dentro do vestiário. O jogador passando mal, dor de cabeça, ânsia de vômito, fora problemas médicos mais graves, como o que aconteceu com o professor Tite. O Dr. Bassan atendeu da forma mais rápida e pronta possível. Assim, são fatos. A altitude é algo que é dessa forma, assim, para atividade física de alta intensidade, estresse emocional, é algo que é perigoso, traz dano à saúde e pode trazer risco à vida. Isso é um fato. Os dirigentes do Flamengo têm 1000 defeitos e erros, mas os jogadores que o Flamengo contratou pagando multa, todos deram certo. No exterior, quero dizer, foram buscar lá fora. Não teve um que deu errado. O Vidal não foi também. O Vidal não teve pagamento de multa. Tô falando dos que o Flamengo comprou, botou uma grana. E o Vidal não foi o Vidal que a torcida esperava, que já estava no ocaso dele. Mas ele teve uma participação bem razoável ali, ajudou o Flamengo a conquistar 2 títulos, entrava nos jogos, entrou bem em algumas partidas, então cumpriu ali um papel, não foi brilhante, depois foi embora, botou 2 títulos no currículo, ajudou o Flamengo, não foi protagonista. Então, assim, os caras todos deram certo. E o Luiz Araújo foi uma bola dentro, cara. Os caras acertaram, sabe? Tem muito erro, demora, às vezes insiste no mesmo jogador e tal, mas tem acertos. E esse foi um deles. O Luiz Araújo, de fato, uma ótima relação custo-benefício. Não foi barato, mas ele se paga facilmente. Em momentos de crise ele tem aparecido, com desfalques, problemas, cansaço e diabo a 4, ele vai lá e tá sempre colaborando. Faz um gol, dá um passe, sai do banco, faz gol. É um jogador bem relevante hoje. Nem o cara mais chato, reclamão e tudo, que só quer reclamar do Flamengo, consegue hoje se queixar do Luiz Araújo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Tá aí toda a repercussão do Flamengo hoje. Tem essa questão também do Luiz Araújo, né? Que tem, sem sombra de dúvida, é um dos melhores jogadores do Flamengo. O cara tem ajudado demais o time do Flamengo aí, né? Tudo. Quando entra faz gol, quando começa de titular também faz gol, ajuda na marcação, tem desarmes. É um cara que o Flamengo acertou demais na contratação e apareceu no momento certo, né? Apareceu agora no momento que o Flamengo mais precisa. O Flamengo que está aí, né, disputando as 3 competições, né, ainda fortemente, né? Tem também essa questão ainda da Conmebol denunciar, né, o Tite por declarações. Tivemos aí o Neto se rendendo ao time do Flamengo, não tem como não se render, né? A chegada do Alexandro, tudo isso, né? O Flamengo hoje é um dos times que mais investiram, tá? O Flamengo hoje disparado é um dos times que tem um maior investimento, mas também tem sido muito assertivo as suas contratações. Hoje o Flamengo não contratou muita gente, assim, 10, 15 jogadores, contratou menos, só que com um investimento muito alto, porque o padrão do Flamengo já está muito elevado, já está totalmente diferente dos demais, né? O Flamengo hoje ele gasta
um exemplo, 300 milhões em 4, 5 contratações, coisa que outros times contratam 200 e poucos milhões com 18, 17, 15 jogadores. Então, para você ver o nível do Flamengo, né? Quando você vê que o cara está contratando menos, mas gastando mais, é porque ele está indo, né, trazendo jogadores de alto nível, jogadores, né, tipo europeu, que nem agora o Alcaraz, né, o Alexandro, pode vir o Danilo. Então esses caras já são nível europeu. Então geralmente os caras já saem da América do Sul para ir para a Europa. Então o Flamengo já está fazendo um trabalho inverso, já está trazendo da Europa para a América do Sul. Você pode falar, o Danilo já está avançado, mas o Alcaraz é um cara novo, é um cara novo, e o Flamengo já conseguiu isso aí, tirar o cara de uma Premier League, por mais que ele não tivesse jogando num City, né, no United, no Chelsea, mas o cara tá jogando na Premier League, né? A visibilidade é gigantesca e o Flamengo está conseguindo trazer isso aí. Então você vê que o nível, né, o nível do Flamengo ele já está muito acima dos demais e vai continuar dessa forma e vai aumentar ainda mais, né? O Flamengo vai ter tempo aí de trazer 3 jogadores com 300, 400 milhões de investimento, né? Mas assim, já vai ser assertivo, né? Já vai ser jogador tipo top dos tops europeus mesmo, né? Você vê hoje o Memphis Depay tá jogando no Atlético de Madrid e recebeu a proposta do Flamengo, certamente pode vir, né? Tudo indica que ele não vai vir nessa janela, mas vai vir na próxima janela. Então, para você ver, por mais que o cara já esteja um pouco mais avançado em idade, mas pô, Memphis Depay, o cara joga no Atlético de Madrid, joga na La Liga, uma liga muito boa, né? Então, para você ver o nível que o Flamengo tá hoje, né? Então, tá aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!